Olá pessoal do terceiro ano do Dr. Lucas, beleza? Estamos de volta aí, começando agora a primeira semana do volume 2 dos PETs, volume 2. Nessa semana a gente vai trabalhar com nomenclaturas de compostos orgânicos. Então a gente vai continuar o nosso estudo com química orgânica, só que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente vai começar a dar nome para os compostos, tá? Compostos mais simples, compostos mais complexos, mas tudo por regras. A gente vai chamar essas regras de regras IUPAC, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender ou resumir o que seria uma função orgânica. Função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Para estudo das funções, é preciso iniciarmos o estudo de sua nomenclatura, que existe cumprimento de normas estabelecidas pela IUPAC. Então, quando a gente está trabalhando com um composto orgânico, uma molécula orgânica, nós temos que estudar um pouco das suas nomenclaturas, porque através do nome eu posso escrever a fórmula dessa substância e vice-versa. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre essas regras básicas das moléculas menores, tá? Não é difícil, mas a gente tem que trabalhar regras, a gente tem que memorizar algumas regras, ok? E o PAC é uma sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, a IUPAC é que normatiza estas regras aí e a gente vai acompanhar algumas delas, as principais, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês, esse grupo aqui, foi até eu que trabalhei, eu fiz esse cartaz aí, tirei uma fotografia desse cartaz, para mostrar que eu tenho grupos, né? Assim como, por exemplo, eu tenho pincéis, e esses pincéis aqui têm várias cores, têm as suas propriedades, tá? Eu posso agrupar aqueles pincéis que têm as mesmas propriedades. Assim, por exemplo, eu tenho aqui de algumas cores e tenho dois pincéis de cor preta. Então, eu agrupei dois pincéis com as mesmas propriedades, né, de coloração. Assim também, pessoal, eu tenho na minha química orgânica. Para ficar fácil o estudo, eu vou analisar o que esse grupo tem de semelhante e agrupá-lo. Então, por exemplo, ó, esse grupo aqui que a gente vai trabalhar primeiro é o grupo dos hidrocarbonetos. Nestes compostos, eu só vou ter hidrogênio e carbono como elementos químicos formadores. Eu não encontro oxigênio, eu não encontro nitrogênio, só encontro C e H. Então, se eles são exclusivamente formados por carbonos e hidrogênios, é um hidrocarboneto. Então, é o primeiro grupo que a gente vai trabalhar, tá? Para se dar nome para um composto orgânico, um hidrocarboneto, a gente tem que seguir uma regra. Essa regra aí eu vou resumir para vocês aqui no quadro, que fica mais fácil, tá? Mas essa daqui seria uma regra que eu chamo de geral, para vários outros compostos que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou ampliar aqui a tela para ficar fácil da gente entender. Então, olha só, vou abaixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Todas as vezes que eu estiver trabalhando com o nome de um composto orgânico, eu tenho que saber destas principais regras, né, definida pela IUPAC, tá? Então, por exemplo, para moléculas menores, de hidrocarbonetos menores, eu vou trabalhar apenas com o nome de um prefixo, e esse prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos que tenha na molécula. O infixo é o nome do meio, e esse nome do meio tem a ver com o tipo de ligação entre carbonos. E o final, que eu falo que é o sufixo, tem a ver com um grupo, tem a ver com a função. Então, como a gente está trabalhando com hidrocarboneto tem um final O. Se eu mudar a função, por exemplo, eu passar para a função álcool, por exemplo, eu já tenho que trocar o final para OL. Por isso, eu tenho aqui o etanol, né? Então, é um nome montado, tá? A gente vai entender daqui a pouquinho como é que se monta também o nome do álcool. Então, a gente vai juntar. O número de carbono tem a ver, né? O prefixo tem a ver com esse número de carbono. Então, se a molécula tiver, por exemplo, um carbono, eu vou colocar o prefixo met. E assim por diante, aumentando. Só na leitura aqui para a gente ver. 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5
pent, já é mais fácil, né? Do 5 em diante. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Então, até 10 dá para a gente memorizar de boa. Se eu tiver uma ligação simples entre os dois átomos de carbono, é o infixo an. Se eu tiver uma ligação dupla, é o infixo en. Se eu tiver uma ligação tripla, é o infixo in. Duas duplas, di-en. Duas triplas, di-in. Esses são os mais importantes. Existem até outros infixos, tá? Mas a gente vai trabalhar esses que são os mais importantes. E como é um hidrocarboneto, a gente pega o finalzinho O. Então, todas as vezes que eu quiser montar o nome de um hidrocarboneto, eu vou ter que juntar esses três nomes, esses três formadores aqui, tá? Lembrando que essa é uma regra mais simples. A gente pode tornar esta regra um pouquinho mais complexa. A gente vai ter que colocar outros detalhes dependendo do hidrocarboneto que tiver em questão. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse hidrocarboneto aqui pequeno. Ó. Coloquei só 3 carbonos aqui para a gente recordar. Né? Então, é uma cadeia aberta, uma cadeia homogênea, ela é saturada, certo? E ela é uma cadeia, né, que a gente chama de aberta. Então, ela é aberta, ela é normal, ela é saturada e ela é homogênea, que seria uma classificação para essa cadeia carbônica que a gente já recordou e já aprendeu em algumas aulas anteriores. Né? Agora eu quero dar um nome para esse composto. Ó. Esse composto, eu sei que ele tem 3 carbonos, a gente usa o prefixo prop. Mas eu tenho somente ligações simples entre carbonos. Então, se eu só tenho ligações simples, eu vou usar o infixo an. E ele só tem carbonos e hidrogênios. Então, ele é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, o final dele é o quê? O. Aí nós vamos juntar esses 3 nomes. A gente vai aglutinar esses 3 detalhes aqui e formar o meu nome da cadeia principal. Então, aqui eu tenho o propano, conhecido como gás, formador do gás de cozinha, gás propano. Então, isso é um nome montado. Agora, olha só. Esta cadeia aqui é uma cadeia que não tem ramificações. O que significa ramificações? Eu só tenho carbonos primários e secundários. Somente carbono ligado a um carbono ou outro. Eu não tenho um carbono terciário. Agora, se eu tirar esse hidrogênio, vamos supor que eu vou incrementar essa molécula aqui um pouquinho a mais. Eu vou colocar aqui um CH3. Eu vou colocar mais um carbono e eu já vou linkar esse carbono a novos 3 hidrogênios. Agora, eu tenho uma cadeia que eu chamo de ramificada. Por que é ramificada? Porque eu tenho pelo menos um carbono terciário. Lembra que esse carbono aqui, ó, ele está ligado a este carbono e a este carbono. Então, este carbono que eu estou evidenciando aqui para vocês é chamado de carbono terciário. Então, se é um carbono terciário, tem uma ramificação. Aí que parte a regra especial para a gente. A gente tem que definir o que é cadeia principal e o que é substituinte, o que é uma ramificação. Então, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que definir quem que é a cadeia principal e quem é a ramificação. A gente define como cadeia principal aquela cadeia que tiver com maior quantidade sequencial de carbonos. Tá? Então, por exemplo, eu só vou desmanchar esse nome aqui, fica fácil da gente entender. Tá? Então, se vocês observarem, ó, esta cadeia aqui é a minha cadeia principal. É a que possui maior sequência em carbonos. Então, 1, 2, 3. Certo? O que sobrou, está vendo que esta parte aqui ela está fora da cadeia principal? Então, isso daqui é chamado de substituinte, conhecido com o nome de ramificação. É um substituinte. Eu substituí um hidrogênio por um CH3 e isso daqui é chamado de ramificação, ou um radical. A gente chama também de radical alquila.
radical alquila, ou substituinte, ou ramificação. Cada uma dessas ramificações tem que ter um nome. E a gente precisa de saber qual que é o nome dessas ramificações. Por quê? Se houver ramificações, a gente tem que adicionar essas ramificações ao meu nome principal. Tá? Então, por exemplo, essa ramificação aqui, a gente vai chamar de metil. Metil. Então, ao colocar a ramificação, eu tenho que adicionar ao nome. Então, esse radical aqui, ele está no carbono de número 2. Se ele está no radical de número 2, eu vou chamar, no carbono de número 2, eu vou chamá-lo de 2-metilpropano. 2-metilpropano. É mais ou menos isso daí que eu vou falar com vocês, tá bom? Eu vou repassar de novo como é que é montado esse nome. Só para vocês conhecerem aqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês que existem o nome desses radicais. Então, os principais radicais que a gente tem aqui é o radical metil, com um carbono só na ramificação, o radical etil, o radical propil com 3 carbonos, ó. Essa parte amarela aqui é o que está, né, anexado à cadeia principal. O isopropil, ele anexa a cadeia principal por este carbono aqui, ó. O butil, quando eu tiver 4 carbonos. Essa parte vermelha aqui é o que será anexado à cadeia principal. O sec-butil, por esse carbono aqui, que é agarrado, anexado à cadeia principal. E outros mais. Existem vários radicais, pessoal. Mas os mais importantes para vocês, que vocês poderão ficar mais preocupados no caso, seria o metil e o etil, tá? Então, quando eu tiver uma cadeia principal, eu tenho que ter pelo menos um carbono primário ou secundário. E quando eu tiver uma cadeia principal, no caso de um hidrocarboneto que tenha, né, ramificações, eu tenho que dar nome para essas ramificações. Por exemplo, aqui eu tenho um hidrocarboneto, certo? Eu sei que é um hidrocarboneto porque só tem carbonos e hidrogênios. Eu tenho que escolher qual que é a cadeia principal. Então, é aquela que tiver maior sequência de carbonos. Aqui, por exemplo, então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Carbono. Eu posso ter outro direcionamento também. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse carbono começando por aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz. Aquele que tiver maior número de ramificações é o meu percurso principal. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse percurso aqui, que fica mais fácil da gente entender. Ó. Certo? Olha lá. Essa é a cadeia principal. O que ficou fora dessa cadeia principal é esse CH3, este CH3 e este CH3. Então, o primeiro passo nosso, pessoal, é identificar o que é uma cadeia principal e o que está fora da cadeia principal, que é o meu radical, certo? O segundo passo é dar nome para estas ramificações, para esses radicais, e o nome da cadeia principal. Esse é o objetivo da nossa aula da semana 1. Como que eu vou nomear essas cadeias com ramificações, tá bom? Eu vou gravar a segunda parte da aula. Esta aula, a primeira parte, ela tem 15 minutos. E a outra aula eu já faço e resolvo esta questão aí para vocês, tá? Assista a segunda parte da aula que ela melhora essa explicação aí para vocês, beleza? Falou, pessoal, até daqui a pouquinho.